Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar seu assento, ficar um bom tempo de pé. Glorificamos a Deus por esse calor, porque tem que ter um balanceamento na natureza, né, irmão? Se fosse só inverno, só frio, com certeza nós não resistiríamos, não existiríamos. A natureza não sobreviveria. E eu estava hoje de tarde estudando a palavra de Deus e pensando nisso. E Deus fala com a gente tão direto, muitas vezes, nos exorta, tão forte, que eu estava pensando em vir para cá. Eu digo, Senhor, agora vou lá, vamos pegar um ônibus com esse calor. E Deus disse assim, tu tem que dar graças a Deus que tu tem um banheiro para te tomar um banho. Tu pode escolher água quente, morna ou fria, tu escolhe. Deus falando assim comigo. Tu tem que dar graças a Deus que existe um ônibus chamado Americana, que te larga na porta da igreja. Tu tem que dar graças a Deus, ele disse, que eu vou colocar um vento para que quando tu fosse, tu não passe trabalho. E nós saímos de casa e de repente bateu um vento, né, Lucimara? E a Lucimara falou, que bom que hoje tem um ventinho. É o Espírito Santo, se eu não te falei. São nas mínimas coisas que Deus nos exorta. E eu confesso para os irmãos que ontem era 1h30 da manhã e Deus não me dava uma palavra, o céu estava fechado. E eu tenho muitos sermões, irmãos, em casa, muitos mesmo, porque ao longo do tempo a gente vai ministrando e eu vou guardando, mas eu tenho uma coisa comigo que eu não repito meus sermões. É muito, muito difícil, a não ser que Deus fale muito no meu coração. E eu poderia mexer lá na minha gaveta e pegar uma folha, uma anotação, mas eu estava inquieto, era 1h30 da manhã e o céu estava fechado. E eu pensei, não, amanhã eu vou me deitar e amanhã eu pego um daqueles sermões ali, eu levo e ministro. E hoje era 5h30 da manhã, o Espírito Santo me despertou com um sonho muito ruim, muito terrível. E eu me levantei, preparei um chimarrão e fui buscar ao Senhor, e Deus me deu uma palavra que eu quero repartir com vocês. E essa palavra tem o título, qual voz você tem escutado nesses últimos dias? E para como base da nossa palavra, vamos estar com as nossas Bíblias abertas. Você que tem seu celular, com a sua Bíblia online, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Também vamos estar aqui juntamente com o irmão Fabrício, que está colocando na tela. Agradecer a Esther, que vai pagar o preço aqui comigo nesse calor. Pedir para a Esther fazer o fundo ali para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? Amém? Nós estamos nesses últimos dias, irmãos, ouvindo muitas vozes. E infelizmente poucos têm ouvido a voz de Deus. Nós temos ouvido nesses últimos dias a voz do Natal, a voz do consumismo, a voz da compra, a voz do presente, que nós nos direcionamos e esquecemos um pouco da voz de Deus e vamos lá e compramos, presenteamos, porque isso faz parte da tradição. Nós temos ouvido nesses últimos dias a voz da mídia, tanto falada, escrita ou televisiva, aonde nós vimos os líderes prometendo paz. E se você vai na Bíblia, você sabe que não vai ter paz coisa nenhuma, porque Jesus disse no Novo Testamento que nós viveríamos tempos de falsa paz, de guerra. Nós temos ouvido a voz na grande rede internacional chamada internet, através do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, muita violência como essa que nós ouvimos agora desse rapaz que trabalhava como motorista de aplicativo e da maneira que ele foi morto, a qual ele saiu de casa e os seus pais esperavam a sua volta, e quando voltou um corpo sem vida.
Nós temos ouvido a voz da medicina quando ela diz que a AIDS está matando, que há muitas chagas que estão chegando, há muitas doenças que foram erradicadas, estão aí de novo, como sarampo, como tuberculose, muitas doenças que foram erradicadas há muitos anos. Nós temos ouvido a voz da medicina, nós alertando todos os dias. Nós temos ouvido a voz da psicologia, dos psiquiatras, falando sobre depressão, e essa depressão levando muitos à morte. E pasmem vocês, nós temos ouvido pastores tirando suas vidas, pastoras tirando suas vidas, líderes evangélicos tirando a sua vida. Por quê? Porque têm ouvido a voz da medicina, a voz deste mundo, e muitos não têm mais ouvido a voz de Deus. Nós temos ouvido até mesmo a voz de muitos líderes religiosos, nós prometendo carro, fortuna, dinheiro, em troca do nosso dízimo, em troca da nossa oferta. Mas nessa noite, irmãos, como diz o pastor José Arion, numa das suas grandes mensagens, nós vamos ouvir a voz de Deus neste lugar, porque só importa nessa noite nós ouvir a voz de Deus. Aqui nós ouvimos então, numa primeira parte, Deus falando, e nós vamos ali, procura para nós ali em Gênesis, nesse mesmo capítulo 3, no versículo, aliás, melhor dizendo, no versículo 2, versículo 16, nós vamos ouvir Deus falando com o homem. Capítulo 2, versículo 16, e olha o que Deus diz para o homem: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E você volta ao capítulo 3, aleluia, no versículo 1, e nós vemos o diálogo da serpente com o homem. E o que ela diz? O que Deus disse? E Eva diz tudo isso e aumenta mais um pouco, porque ela diz que não era nem para tocar enquanto Deus não disse. Eva ouviu, Adão ouviu a voz de Deus. Eva aqui ouve a voz da serpente, a voz do enganador. E a pergunta ela rebate ainda, e nos persiste em dizer: que voz nós temos ouvido nesses últimos dias? Qual é a voz que vocês têm escutado? Quem tem sido teu conselheiro na hora da crise? Quem tem sido a pessoa que tem te aconselhado nesses últimos dias? O conselheiro nessa época, nesse momento, desse diálogo, não era nada mais, nada menos que Lucifer, o diabo. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir conselhos de outros, de segundos. E quem Lucifer era? Ele era um invejoso, porque ele teve inveja do próprio Deus, do próprio Criador. Muitas vezes nós ouvimos conselho de pessoas invejosas. Quem você tem ouvido nesses últimos dias? Quais conselhos você tem recebido? Lucifer havia quebrado o princípio de autoridade. Quem sabe você tem ouvido pessoas que quebram princípios diariamente, lhe dando conselhos que querem lhe tirar da igreja, que querem lhe tirar dos caminhos do Senhor, e dizendo: ali não é o teu lugar, não fica ali. Eu quero te dizer, quebrador de princípio é o diabo. Se nós demos a voz, se nós ouvirmos a voz de Deus, ele nunca vai nos desvirtuar, ele nunca vai dizer: aqui não é o teu lugar, mas sim lá é o teu lugar. Porque o meu Deus, ao menos o que eu conheço, meus irmãos, não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que aglomera, que Ele agrega e que Ele dá paz. Que voz você tem ouvido nesses últimos dias? Eu já contei o testemunho de Lutero, mas quem sabe alguém não ouviu. Lutero, numa das suas grandes batalhas, quem foi Lutero? O reformador
do Evangelho, foi aquele que se levantou contra os padres, contra os papas, e trouxe uma reforma do Evangelho. Quando Lutero, uma das suas maiores lutas, dos seus combates, diz que o próprio diabo se manifestou para ele. Isso estava começando a escurecer, e o diabo começou a ter um diálogo com ele, e Lutero naquele momento dá ouvido ao diabo, e ele amanhece acusando Lutero de pecados. Mas quando estava chegando a alva do dia, Lutero conta na sua biografia, ele disse para o diabo: de tudo que tu me falaste, você tem razão, de todos os pecados que tu apontaste, tu tem razão, mas tu esqueceu de uma coisa: os meus pecados, todos eles já foram purificados pelo sangue do Cordeiro ali na cruz do Calvário. Quando o diabo vir para você com cochicho, quando o diabo vir com outra voz para você, você possa dizer: para trás de mim, Satanás, eu só ouço, eu só escuto ao Deus dos exércitos. Eva deu ouvidos a alguém que não ouviu a voz de Deus. O diabo era um rebelde, rebelou-se e foi expulso do céu. Quantos conselhos nós ouvimos de gente rebelde, gente que não tem parte com Deus. Ouvimos conselho de gente que não tem intimidade com Deus. Muitos têm quebrado, irmãos, esses princípios de escutar a voz de Deus para escutar outras vozes. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Fabrício. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós ouvimos Deus falando com Abraão, e quando ele diz ali: sai da tua terra e da tua parentela, a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus, mas não cumpre o que Deus falou. Como não cumpre, irmão? Se ele saiu sim, mas ele levou seu pai e levou seu sobrinho. Há um grande perigo quando nós ouvimos a voz de Deus, mas nós não cumprimos com o que Deus fala conosco. A Bíblia diz que ele levou em sua companhia o seu pai chamado Terá e o seu sobrinho Ló. Mas por causa dessa desobediência, mais adiante, ali em Gênesis capítulo 13, no versículo 10 e 11... ele que ouviu a voz de Deus, teve que ouvir a voz do seu sobrinho Ló, quando eles tiveram uma discussão, Lucas, por causa do seu rebanho, porque Deus começou a cumprir com Abrão em relação à sua prosperidade. Então os que estavam em volta deles prosperavam também, mas chegou um momento que os seus pastores começaram a discutir, começaram a brigar. Então aquele que tinha ouvido a voz de Deus agora tem que ouvir a voz do sobrinho Ló, e eles vão conversar, e diz que Abraão leva ele a uma pradaria e mostra os campos verdejantes, e tem que ouvir, pastor Marcos, o sobrinho: eu quero ir para lá. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, ou melhor dizendo, quando nós ouvimos a voz de Deus e não obedecemos o que Deus fala, há um grande perigo de mais à frente nós temos que ouvir a voz de outros e ficar quieto para evitar atritos. Abraão estava evitando atrito com o seu sobrinho. Quando Deus falou com Abraão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, Ele estava dizendo: Abraão, sai tu e tua casa. Muitas vezes Deus fala conosco e nos pede para que nós saímos de algum lugar. E eu não falo materialmente falando, mas espiritualmente, que é para nós crescermos. Mas nós temos que deixar algumas coisas para trás.
Algumas áreas da nossa vida precisam ser deixadas para trás. E o que acontece? Muitas vezes, não, isso aqui não. Isso aqui eu vou levar comigo. Não, isso é muito radical. Eu não sou radical, eu vou fazer isso aqui, vou continuar fazendo. E Deus continue fazendo. Há um preço você pagar mais adiante. E muitas vezes esse preço é de lágrima. É um preço muitas vezes de choro. Hoje é o culto da família, que nós estamos falando sobre uma família. E a pergunta fica: qual voz tem sido escutada no meio da nossa família, quando Deus fala conosco em relação à nossa família? Que decisão nós temos tomado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Muitas vezes Deus pede para que haja uma mudança radical, pastor Marcos, dentro da nossa casa. E essa mudança sempre é pedido para nós, o chefe da família, o homem, o marido, em relação muitas vezes aos nossos filhos, em relação muitas vezes aos nossos pais. E nós ficamos muitas vezes, como diz aquele hino muito antigo, no pouquinho não faz mal. Mas que quando Deus nos falar conosco, nós possamos ter a plenitude de Deus sobre nossa vida e dizer: é tudo pleno, é tudo completo. Eu quero fazer tudo que tu me pede, ó Pai. Gênesis capítulo 16, Fabrício, versículo 1 ao 2. Nós vamos ver mais uma vez Deus falando com essa família. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de quem? De Sarai. Deus havia falado, irmã Miriam, lá antes com ele, que engrandeceria ele, o seu nome engrandeceria, faria dele uma grande nação. Mas Sarai não podia gerar filhos, ela era estéril. Mas quem tinha falado era Deus, Fabrício. Quem tinha falado era Deus, Lucas. E o tempo foi se passando, e essa mulher entra num desespero, e ela fica preocupada porque não pode dar filhos a Abrão. Então ela chega e diz: aqui tem uma das minhas concubinas, você pega e fica com ela e gera filhos com ela. E no último versículo é a palavra que marca: e ouviu Abrão a voz de Sarai. Muitas vezes Deus nos dá decisões fortes dentro da nossa casa como chefe de família. E Deus diz: é assim que se deve proceder, é assim que tem que fazer para que eu te abençoe. E eu não quero ofender as irmãs de maneira alguma, mas muitas vezes nós demos ouvido à nossa esposa e não demos ouvido ao que Deus falou. Ele poderia dizer: não, Sarai, Jeová disse que ele engrandeceria-me o meu nome, me tornaria uma nação, mas a promessa é comigo e contigo, que é a minha esposa. Quando Deus fala conosco dentro do nosso âmbito familiar, quão bom, pastor Marcos, é quando Deus fala com o senhor, e quando o senhor fala com a pastora Simone, e ela está dentro do mesmo espírito, ela diz amém. Quando eu falo com a minha esposa em relação com uma coisa, a minha filha, ela diz amém. Estamos dentro do mesmo espírito. Mas infelizmente hoje, se nós olharmos dentro de um âmbito muito maior, muitas vezes o esposo diz alguma
coisa para a esposa e a esposa já vem com um pedaço de pau, desculpa eu falar, ou vice-versa, a esposa diz alguma coisa para ele e ele não aceita. David Wilkerson, irmão, quem ouviu falar em David Wilkerson? Um dos maiores evangelistas americanos que existiu na face da terra. É de saudosa lembrança, já está com o Senhor. Na sua biografia ele diz que um dia ele estava caminhando pelas ruas e ele viu que um homem começou a lhe seguir, ele trocou de calçado e o homem lhe seguia, e de repente ele parou e disse para aquele homem: cidadão, você está me seguindo? E ele disse: sim, eu estou te seguindo. Ele: o que é que você quer comigo? E ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, falou para David Wilkerson: você está fora da minha presença há muito tempo, só que você não se deu conta ainda. Ele pegou e xingou aquele homem, saiu bravejando. Ele se sentia um grande homem de Deus, ele era um grande homem de Deus. E ele chega em casa e diz para a sua esposa, vê que ele chega nervoso, pastor Mateus, chateado. E ele pergunta: o que houve contigo, David? E ele diz: você me acredita que um homem que eu nem conheço disse para mim que eu vigiasse porque eu estava fora da presença de Deus? Tu acredita? E ela diz: eu acredito, porque faz muito tempo que eu quero te dizer isso, mas não tenho coragem. E Deus usou alguém para te falar. Muitas vezes Deus fala com a nossa esposa para nos exortar, e muitas vezes nós ficamos achando que não é Deus falando. Qual voz vocês têm escutado? Quem sabe Deus prometeu há 2, 3, 4, 5 anos atrás alguma coisa para você, e você está esperando e essas coisas não se concretizam. De repente vem uma segunda voz e diz: ei, fosse você, esquecia disso. Não foi Deus que falou. Quem sabe a probabilidade da coisa acontecer que Deus prometeu sobre sua vida é tão difícil como Sara engravidar aos 90 anos. Parece que a promessa de Deus, ela é tão difícil na nossa vida. Aí vem alguém lá e diz: ei, fosse você, Serli esquecia disso aí, cara. Deus não está nesse negócio. Sai dessa, procura outra, parte para outra história. Deus tem o melhor para ti. E Deus está lá do céu dizendo: ei, fui eu que te prometi. As minhas promessas podem até tardar, mas elas não falham. Quantas vezes nós perdemos a bênção, né, irmãos, porque damos ouvido a outros conselhos, a outras vozes. Se eu fosse dar ouvido a outras vozes, eu não estava mais aqui. Se eu fosse dar ouvido a outras vozes, quem sabe eu estaria até fora da casa do Senhor. Certo pastor disse para mim: Serli, você nunca fale mal da igreja, porque a igreja é de Cristo, é a noiva de Cristo. Ele disse: os líderes da igreja podem estar doentes, enfermos, mas a igreja, ela é santa. Jesus Cristo vai vir buscar uma igreja santa. Eu vi um conselho de um homem de Deus. Muitas vezes nós ouvimos conselho de gente que não tem história, gente que não tem exemplos para nos dar, mas nós ouvimos o conselho e muitas vezes nós acatamos esse conselho. Por quê? Porque está demorado demais para as coisas se cumprir nas nossas vidas. Sara estava nessa situação. Sara já estava ficando velha. Será que no coração de Sara dizia: mas que promessa foi essa? Eu estou velha. Eu quero dizer para você, o Deus que te prometeu, Ele está nessa noite, neste lugar. Você permaneça firme, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Você pode dar um glória a Deus? Gênesis capítulo 18, Fabrício, versículo 10.
Gênesis 18:10. Olha aqui, diz assim: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Agora Deus estava falando com Sara. Ele diz: terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda. Deus fala com Abraão, e Deus diz: agora eu vou ter que falar com essa mulher, porque ela já falou no meu lugar com Abraão, e Abraão esqueceu do que eu falei para ele. Agora eu vou falar, vai ser com ela. O meu diálogo agora é eu e ela, é tete a tete, cara a cara. Então ele chega lá e fala com Abraão, só que ela está escutando e ela ouve. Só que no versículo 19, olha o que acontece no versículo 19, versículo, 11, Fabrício. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Próximo. É 18, 11. Agora sim. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Deus fala com Sara agora, e o que ela faz? Ela ri. E há muitos pregadores que defendem Sara. Esses pregadores neopentecostais, alguns psicólogos dizem: Sara tinha que rir mesmo, porque a sua idade não permitia que ela tivesse filho. Ela teve o direito de duvidar da voz de Deus, porque a sua idade não permitia. Só que há uma contraprova nessa situação. Sara tinha muitas provas que o Deus que estava falando era um Deus poderoso, porque já tinha dado muito para o seu esposo, já tinha feito seu esposo prosperar. Ele não havia falhado neco com seu esposo. Não dava o direito de Sara rir e duvidar da palavra de Deus. Há um grande perigo, irmãos, de incredulidade, quando nós colocamos dentro de nós, pastor Marcos, uma máquina chamada máquina da verdade e da mentira. Aquela máquina, Lucas, que se dá nos filmes do 007, desses filmes de agentes, a marca da verdade, a máquina da verdade e da mentira. Se você está falando a verdade, está falando a mentira. Quando Deus fala, irmãos, Ele só fala a verdade. Ele está pouco se importando se eu vou aceitar, se eu vou acreditar ou não. A supremacia de Deus não se dá o direito dele se preocupar se eu vou achar que ele está falando a verdade ou a mentira. Eu tenho que aceitar o que Deus falar, o que Deus propor ao meu coração. Gênesis 22, versículo 1 ao 3. Isso tudo dentro de uma família. Deus falando. Deus falando. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes, Deus falando novamente com Abraão. E ele disse: eis-me aqui, versículo 2. E disse-lhe: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora, Deus fala novamente com Abraão, só que ele já está mais safo, mais esperto, mais experiente. Deus fala com ele, o que ele faz? Ele pega o filho e leva para sacrifício ou não leva, Lucas? Não está escrito, mas eu posso conjugar. Ele sabe, Abraão diz: Deus está falando.
eu não posso mais ouvir a voz de ninguém, eu vou pegar essa criança e vou levar de uma vez e vou cumprir a voz de Deus. Imagina só quando Deus fala a primeira vez com Abraão, dizendo que vai dar para ele filhos, e esse filho se tornará uma geração. De repente o mesmo Deus fala e pede o filho em sacrifício. Agora sim ele poderia duvidar que era Deus falando, agora sim ele tinha razão para duvidar, mas ele sabia que o Deus que falava com ele diariamente, o Deus que havia falado, e ele sabia que não podia falhar novamente com Deus. E a história diz que ele pega o seu filho, 2 servos, pega a lenha, pega todo o preparatório para o sacrifício e sobe até o monte. E chegando lá, Isaac fala: pai, eu vejo tudo aqui, vejo a lenha, vejo o fogo, mas cadê o sacrifício? Uma voz de um terceiro falando novamente. Aí Abraão, na sua experiência, diz: filho, o cordeiro Deus proverá. Quantas vezes nós estamos lá na luta, na batalha, cumprindo o que Deus nos fala, e vem a voz do terceiro e diz: mas será que vai dar certo isso? Ei, será que vai acontecer mesmo? Ei, será que tem material para fazer? Ei, será que tem dinheiro para fazer? Aí Deus, dentro do nosso coração, e nós fizemos como Abraão e diz: pode não ter agora, mas certamente Deus proverá. Pode vir a voz do terceiro, do quarto, do quinto, de quem for, mas se nós estamos firmados na promessa, nós vamos dizer com certeza: Deus vai prover. Como tem sido a rotina dentro do nosso lar? Isaac poderia ter sido rebelde naquele momento, ter pulado, ser soltado do seu pai, dizer: não, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor me mate. Eu estava estudando isso e Deus me abriu um parêntese e falou no meu coração: muitas vezes os filhos rebeldes, desobedientes, não obedecem os seus pais. E Deus me trazia à memória o seu filho Jesus. Ele disse assim: eu dei o meu filho, eu entreguei meu filho a este mundo. Jesus Cristo veio morrer por nós, irmão, ciente. E houve vozes, pastor, muitas vozes, que quiseram colocar em dúvida o ministério de Jesus, em dúvida o final de Jesus. Ele foi falar com Pedro, e Pedro, o machão, disse: não, Senhor, você não vai morrer coisa nenhuma, você não vai morrer, eu sou o Pedrão, eu sou o cara, não vou permitir que toque em ti. O próprio diabo tentou, naquele diálogo lá no deserto, pensando que poderia terminar com o ministério de Jesus naquele momento. A própria sua mãe foi uma voz estranha, e ele disse para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Ele sabia que ele não poderia ouvir outra voz a não ser a voz de Deus e a voz do Pai. E a Bíblia diz que um dia ele chegou na presença do Pai e disse: Pai, eu sei do meu destino, eu sei, Pai, mas se for possível, olha só, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Mas se não for possível, Pai, que seja feita a tua vontade. Era a voz do Pai que importava. Ei, filho, como é que você tem se portado com a voz do Pai, do seu pai, da sua mãe?
Você tem escutado Ele? Você tem sido um filho obediente? Ou você tem escutado a voz dos professores? A voz do Facebook, da amiguinha íntima, do amigo íntimo que diz: não, teu pai é quadrado, faz assim, faz dessa maneira. Você tem ouvido a voz do seu pai ou a voz dos professores na escola lhe falando sobre sexualidade? Sobre dizer que você que escolhe o sexo que você é? Eu vi um estudo do pastor Silas Malafaia, e ele diz: sexualidade não é escolha, é eleição. Foi Deus que elegeu assim, homem e mulher. Nós não temos o direito de escolha. Por mais que uma criança nasça, até tenha essa tentação de um menino ser menina e a menina ser menino, mas se os pais forem rígidos e lhe disciplinarem na palavra e no costume, em pouco tempo aquilo passa. Mas se nós não vigiarmos, os nossos filhos vêm para casa com os conselhos de terceiros, ouvem a voz de terceiros, e essa voz tem entrado dentro de muitos lares cristãos, porque os pais não conseguem mais ser a voz altiva, a voz autoritária dentro da sua casa. Perderam muito tempo a voz autoritária dentro do seu lar. Ei, filho, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida, para que a sua vida seja plena. Quer dizer que você se vá bem na sua vida. Jesus poderia dizer não, Isaac poderia dizer não, mas a Bíblia diz que Isaac ficou quietinho. E quando Abraão levanta o cutelo, ele ouve a voz de Deus: não faça tal coisa, Abraão. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Quem sabe você está mudo hoje. A luta é difícil, a provação é difícil, mas eu quero te dizer: há tempo de refrigério chegando aí. Não dê voz a terceiro. Continue firme naquilo que Deus falou, continue firme naquilo que Deus prometeu. Fique em silêncio, que breve Ele vai abrir as portas do céu para você. Primeira Reis, Fabrício, capítulo 19, versículo 2. Eu sinto a presença do Senhor. Antigamente eu me preocupava dos glória a Deus, aleluia. Eu me preocupava se a igreja não glorificava. Mas eu sentei muito para escutar, e muitas vezes a palavra me pegava, e eu ouvia, e eu a mastigava em silêncio, porque Deus estava falando comigo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Em outra tradução diz que ela havia prometido de matar a Elias.
A história diz que ele havia enfrentado 450 profetas de Baal e matado todos eles, Lucas, um homem só, a fio da espada. Agora ele ouve a voz de uma mulher que diz: assim me façam os deuses. Olha, os deuses. O que havia falado com ele antes era o Deus só, o Jeová Jiré, só um Deus. E agora ela usa a boca e diz: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã e a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ela usa a sua voz para ameaçar a Elias. E o que Elias faz, irmão Juliano? Dá no pé. A história diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, com medo da promessa de uma mulher que jurou diante dos deuses. Às vezes nós saímos de uma vitória, daquelas que como diz o Valdomiro, é para aplaudir de pé. Deus nos dá uma vitória tremenda, Neco, que nós só falta sair pulando, gritando e regozijando. Aí no outro dia vem a luta, pastor Mateus, para arrebentar com a gente, para quebrar com a gente. E nós, aqui que não tem espinho, tô fora, eu não vou lutar nada. Ei, Deus é maior que os deuses. Mas Elias não estava sabendo disso. Ele ouviu a voz dessa mulher, e a Bíblia diz que ele vai se esconder numa caverna. Então ele ouve a voz de Deus: que tu fazes aí, Elias? O que tu faz aí, Miriam? O que tu faz aí, Fabrício? Ah, Senhor, as lutas são grandes. Ele disse: ah, Senhor, Jezabel quer me matar. Não manda surialamai. Aí Deus chega e tem um particular com ele e diz: mas Elias, eu sou o teu Deus, Elias. A Bíblia não diz, mas quem sabe Deus assim: quando eu te desamparei, Elias, quando é que eu te deixei na mão? Ah, Senhor, mas sobrou só eu. Deixa de ser egoísta, Elias. Não sobrou só tu não. Há outros que estão lá, que não dobraram-se a Baal. Levanta-te e volta, porque eu sou contigo. Aprenda a escutar a voz de Deus. O Senhor é contigo. Levanta da onde tu estás e vai. Isso me lembra Jonas. Aí Deus chega para Jonas e vai para Nínive levar a minha palavra, Jonas. Vai lá, Jonas, porque a minha vontade é matar todo aquele povo lá, exterminar com aquela nação. Vai lá, Jonas. E Jonas pega outro caminho. E os irmãos sabem a história toda. Desde o navio, ele está dormindo tranquilamente, a tempestade. A voz dos marinheiros, quando foi jogado através da sorte para o mar, você sabe a história do peixe. Aí lá ele vai e faz a obra do Senhor, e no finalzinho ali do livro você vê Deus falando com ele mais uma vez. Deus fala conosco, irmãos, nessa noite. Às vezes o medo, e esse medo é que nos corrói, é esse medo que nos destrói. Nós temos a fama de ser gaúcho e não termos medo de nada. Eu sou gaúcho, comigo é na faca, comigo é na bala.
Eu uso bombacha. Mas deixa o inimigo te encarar, ver se você vai encarar. Deixa o inimigo se levantar contra você, ver se você vai conseguir. Mas quando nós estamos com Deus, aleluia, nós somos fortes. Quando nós estamos com Deus, pastor Marcos, pode se levantar a tormenta que for. O nosso barco, ele transpõe as tormentas. O meu Deus, irmãos, é o único que fala vários dialetos que nenhum homem pode conseguir falar. O meu Deus é o que fala com as ondas, irmã Miriam. É o que fala com o vento, ele conhece o dialeto. Ele diz: para-te, vento, acalma-te o mar. É Ele que fala, é Ele que dá ordens aos seus anjos, ao nosso respeito, para que nos cerquem e nos guardem. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Primeira Reis, capítulo 13, versículo 9, já vamos terminar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus, falando pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Era Deus ordenando o seu profeta. A Bíblia não diz o seu nome, não lhe dá o nome, mas fala em dois profetas. Um é chamado homem de Deus e o outro era chamado profeta velho. E Deus falou justamente isso aí para ele. Ele vai lá, profetiza para o rei se levanta contra ele, e a história diz que quando ele aponta e manda que prendesse aquele profeta, sua mão fica paralisada. O profeta vai lá e ora e pede misericórdia para Deus, tudo se normaliza, ele volta e ele encontra o profeta velho, e o profeta velho convida para que ele vá na sua casa e coma, e ele diz que não posso, Deus falou. Mas o profeta velho insiste para ele e diz: mas Deus também falou comigo. Vamos lá em casa, vamos jantar, vamos cear, vamos lá comer um churrasco bem gordo, vamos comer uma costela de porco. E o homem de Deus vai, e quando ele está degustando, Deus usa o profeta velho, diz: não te mandei eu não parar, não comer, por causa disso morrerás. Que tipo de profeta nós estamos escutando nesses últimos dias? Que tipo de profeta você tem colocado para escutar nesses últimos dias? Que tipo de palavra você tem escutado nesses últimos dias? Que tipo de louvor você tem escutado nesses últimos dias? Que tipo de profecia você tem escutado nesses dias? Essa profecia tem te aproximado de Deus ou tem te afastado mais da casa de Deus? Mas eu não vou mais ir, pastor Celi, na igreja porque Deus falou comigo. Que Deus é esse que te afasta do caminho dele? Que tipo de profecia tem alguém chegado na tua casa e te falado para ti ir para a tua casa? Que tipo de profeta tem colocado os pés dentro da tua casa? Que tipo de homem de Deus, entre aspas, tem entrado dentro da tua casa para profetizar para ti e para a tua família? Antigamente eu era assim, era doente por profecia. Se a irmã Joaninha profetizava, eu estava no culto dela lá. Se o culto começava às 8, eu chegava às 7, comecei a estar bem na frente, pegar lugar. Gostava de uma profecia. E não é, irmãos, pecado. A Bíblia manda nós examiná-las. Eu era apaixonado por uma profecia, pastor Marcos. Tinha um amigo meu que um dia colocou um profeta dentro da sua casa. E essa profecia até hoje, irmãos, deixou
sequelas naquela família. Na hora da oração, o profeta disse para a esposa daquele homem: te prepara, porque tem uma rosa, em breve eu vou te recolher. Aquela mulher entrou numa depressão profunda. Ela disse: eu vou morrer. Os filhos eram pequenos, escutaram, começaram a chorar: a mãe vai morrer. E aquele homem, lutando de um lado para o outro, apavorado, porque alguém foi e disse que Deus ia recolher a sua esposa. Depois de muito tempo, de muita depressão, Deus desfez aquela falácia, aquela conversa. Mas até hoje aquela mulher ainda tem resquícios de depressão por causa daquilo. Que tipo de profeta você tem escutado? Que tipo de mensagem você tem colocado no YouTube para assistir? Mensagens que diz para você que fazer jejum e oração não é bíblico. Mensagem que diz para você que você tem que virar um desagrejado, que igreja é uma instituição, é uma organização, que pastores não são pastores, são diretores. É esse tipo de mensagem que você tem colocado no seu computador, no seu YouTube para assistir. Ou você tem escutado homens idôneos, homens com histórias, homens cheios do Espírito Santo, que quando abre a boca, seja a palavra de exortação, seja a palavra de consolação, você bate no peito e diz: eu aceito, porque isso me fortifica. Que tipo de louvor você tem escutado? Louvores que alegram a sua alma, mas não tem te colocado dentro da presença de Deus. Que tipo de louvor que alegra a sua carne, melhor dizendo, e não te coloca dentro da presença de Deus, dentro do altar de Deus? Vamos ficar de pé. Qual voz você tem escutado nesses últimos dias? Quem sabe uma segunda voz tem te afligido? Apocalipse 3:20 diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha Deus falando, e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comerá comigo. Poucos têm ouvido essa voz, e menos ainda têm abrido a porta. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, agora nesses últimos dias nos fala através do Filho. Você tem ouvido a voz do Filho de Deus? Quando quando Jesus falava na parábola das 100 ovelhas, ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se você conhece a voz de Deus, você segue a Deus. Mas se você não conhece a voz de Deus, você está seguindo outros deuses. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe você tem ouvido a voz: não fique, saia. Saia, aqui não é o teu lugar, lá é teu lugar. Mas será que é Deus que tem falado com você? Será que é Deus que tem te chamado para um particular? Quem tem sido teu conselheiro nesses últimos dias? Qual é a segunda voz que você tem escutado? Essa segunda voz que falou com Eva foi a voz que causou toda essa calamidade que existe no mundo atual. Através daquele momento entrou um pecado no mundo. Que voz tem falado com você? Qual é a voz
que tem ecoado nesses últimos dias dentro da tua casa. Qual é a voz que você tem escutado nesses últimos dias? A Lucimara disse para mim, Celina, até agora estou impactada com a morte desse rapaz. Porque a gente viaja, mas como é que isso aconteceu? Como mataram? A gente ouve a voz da notícia. Esse mundo jaz no maligno. Se nós não estamos firmados em Deus, essas notícias nos abatem, nos colocam para baixo. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e Ele diz: no mundo tereis aflição, mas não desanime, não tenham desânimo, não desistam, porque eu venci o mundo. Quando Deus fala conosco, eu vou subir. Jesus fala: eu vou subir, mas eu vos deixo o Espírito Consolador. Ah, irmão, quem sabe tu escuta a voz de qualquer coisa, mas não escuta a voz de Deus. Ah, mas eu não sei, quando Deus fala comigo, abre a tua Bíblia, abre a palavra de Deus, é a melhor profecia. Deus vai falar contigo. Quantas vezes Deus falou comigo: se Ele não faz, eu fui lá e fiz. E a lágrima da amargura batia em mim, e o Senhor disse: não posso fazer nada. Quantas vezes Deus disse para ti: não faz, e tu fez. Hoje está chorando a lágrima da desobediência. Quantas vezes, pastora Simone, tu chora em secreto, porque tu sabe que tu está cumprindo a voz de Deus, e as lágrimas lhe pegam, e você diz: só tu, Senhor, para confirmar. E Deus diz assim: eu estou contigo, minha serva. Ou você acha que nós não escutamos outras vozes? Você acha que o pastor Marco não escuta outras vozes? Se não acha que alguém não diz para ele: Marco, tu é louco, você saiu do lugar de conforto, você era um itinerante, você pregava dentro do estado, fora do estado, você pregou fora do país. O que você quer naquela igreja lá, cuidando de um pingo de gente? Você acha que ele não ouve uma segunda voz? Você acha que eu já não ouvi a segunda voz dizendo para mim: vem congregar comigo? O que você quer lá em Alvorada, atravessando a cidade? A gente escuta a segunda voz, mas a primeira voz é que prevalece. É aquela voz que disse para mim um dia, quando eu estava lá ainda na Rua Natal, no primeiro culto, e Deus falou: é aqui que eu te quero. E quando o pastor ainda fez o convite, ele achou que até fez brincando, mas era a voz do Espírito Santo. E ele disse: eu declaro vocês aqui. E eu olhei para minha esposa, nós não havia combinado nada, eu não tinha falado nada. E eu olhei para ela, eu disse: o que tu acha? Ficamos. E ela disse: por mim, eu fico. Cantamos para nossa filha, e a nossa filha disse: amém, vamos ficar. Irmão, o que prevalece até hoje foi a voz de Deus que nós escutamos naquele lugar. Pode vir o terceiro, pode vir o quarto, pode vir o quinto, pode até falar, mas a voz do Senhor é que ecoa, é que incendeia esse coração, pastor Marcos, e me dá força para continuar. Vem aqui na frente e vamos orar. Não existe tampão, irmão, espiritual que vá tampar teus ouvidos para ouvir a segunda voz. Não se iluda, não existe. Não existe. As vozes virão, as segundas vozes virão, e elas vão dizer: ei, repense.
grupo de louvor vai louvando o Senhor. Vem aqui na frente. Se Deus falou com você, se Deus tem falado com você nessa noite, se hoje escutares a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos louvar o Senhor no grupo de louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ele precisa. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nos chama, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Declaro pra sua alma. Eu tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir, eu sei. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar, Ele vai estar do seu lado. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em Deus, você estará aqui, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Ele quer te ouvir, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Escute, já vamos terminar.
Imagine só, uma multidão, um exército enorme, gritando. Os filisteus gritando, xingando ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que Jessé manda seu filho Davi, o menorzinho, vai lá e leva alimento para os teus irmãos, porque estão no campo de batalha. Ele chega lá, estão todos eles encolhidos, atrás dos montes, entrincheirados, com medo, porque no outro lado, né, dos filisteus, havia um homem chamado Golias, um gigante, um guerreiro, um gladiador, um homem assassino, cruel. E lá vai o mirradinho, o menorzinho da casa de Jessé, e muitas vozes falando: Israel não tem homem, Israel não tem guerreiro, se tiver manda, que nós vamos destruir. Aquelas vozes, Lucas, incomodaram aquele menino. Mas afinal, que esse circunciso de coração para zombar do meu Deus? Se Israel não tem homem, pastora Bianca, eu vou ir. Eu, o menor da casa de Jessé, Davi, eu vou. Aí seus irmãos, cala a boca, guri. Tu tá ficando louco, rapaz. Lá do outro lado, lá tem um assassino cruel, ele mata todo mundo, pouco me importa. Eu sei quem tem crido. E a Bíblia diz que ele se apresenta para Saul, porque ele ouvia a voz de Deus. Ele sabia que muitas vozes não poderiam lhe confundir. E ele diz: rei, eu quero lutar. E o rei Saul diz para ele: mas você ainda é um menino, você tem experiência de guerra? Ele disse: não, eu não tenho, mas eu deixo te contar duas histórias. Estava eu um dia pastoreando as ovelhas de meu pai, e de repente veio um urso, e o urso atentou contra as minhas ovelhas, e eu peguei o urso e matei o urso. Saul regalou o olho e disse: você matou o urso, Davi? Matei, mas espera ainda, tem outra. Um dia estava eu cuidando das ovelhas de meu pai, de repente apareceu um leão, e esse leão atinou-se contra minhas ovelhas, e eu peguei, enfrentei e matei o urso, matei o leão. Saul, você matou o leão. Davi, matei. Saul, você está pronto. A história diz que ele foi, e a sua arma foi uma funda e algumas pedrinhas. E disse que quando ele foi para o campo de batalha, as vozes começaram. Israel não tem homem, mandaram um menino para lutar comigo. Israel não tem homem, mandaram uma criança para me matar. A voz falava no campo de batalha, Lucas: eu vou te matar, e eu vou pegar a tua pele, eu vou pegar a tua carne, e vou dar às bestas do céu, as bestas do campo e as aves do céu. Ah, pastor Marco, mas o menino conhecia a voz de Deus. Quem é esse circunciso para zombar do meu Deus? Ele disse: eis que eu não tenho medo de ti. E hoje mesmo Deus entregará tuas vidas a tua vida nas minhas mãos, e eu jogarei a tua carne às bestas do campo e às aves do céu. A história diz que aquele gigante, quando chegou perto para a batalha, próximo do rapaz, ele pegou a sua funda e começou a girar. E a girar, e diz que aquela pedra foi jogada e deu no meio da testa do gigante, e o gigante caiu estafelado no meio do vale. As vozes estão em volta de nós, irmã Miriam, zombando do nosso Deus. Quanto tempo você viu a mídia zombando de Deus? Quanto tempo você viu os políticos zombando de Deus? Quantas vezes você viram falsos profetas falando em nome de Deus, quanto Deus não falou? Aonde eles estão agora? É tempo de justiça. Deus fará justiça para o seu povo. Deus fará justiça na tua causa. Apenas continue firme naquilo que Deus falou. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
Senhor Jesus, na Tua presença nós estamos, Pai, nessa noite. Quantas vozes têm ecoado, Pai, nesses dias? Quantas vozes têm ecoado no meio do Teu povo nesses dias? Quantas vozes, Senhor, têm falado aos ouvidos do Teu povo nesse dia, dizendo, Pai, que nada é real, desencorajando. Quantas vozes têm dito, o Teu tempo terminou? Quantas vozes têm sido ecoadas, dizendo que Tu és um Deus fraco, que não cumpre com as Tuas promessas? Quantas vozes têm ecoado nos nossos lares, através da televisão, através do Facebook, através do WhatsApp, nos desencorajando a seguir? Quantas vozes, Senhor? Mas nós queremos permanecer firme na Tua voz. Não permita, Senhor, que o inimigo zombe da Tua igreja. Não permita, Senhor, que nós íamos ser desencorajados por homens e mulheres, Pai, que não têm uma história contigo. Não permita, Deus, que nós íamos escutar a voz da mentira, a voz da falsa profecia, mas que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós ouvimos a Tua voz, Senhor, nessa noite, que ela ecoe neste lugar, Pai querido. Que essa voz entre nos lares, através dessa pregação no YouTube. Que essa voz, Senhor, possa ecoar dentro das casas, a levantar o que está abatido, desanimado, Pai. Oh, que essa voz seja uma voz profética nessa geração. Que os nossos filhos venham ouvir a voz do pai, a voz da mãe. Não venham ouvir a voz do amigo, do falso conselheiro, do falso mestre, mas que possam ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. E eu te peço, ao finalizar essa oração, manifesta o Teu Espírito neste lugar. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus.